Olá, pessoal! A minha convidada de hoje é uma mulher muito interessante. Letícia Scarton Noronha, 41 anos. Ela é casada com o Rodrigo Noronha, tem a filhinha Natália, de 2 anos, e ela está começando um projeto muito legal que ela vai apresentar para vocês depois. Mas antes disso, eu quero passar a palavra para ela, que vocês vão entender por que Letícia é a nossa convidada de hoje. Oi, amiga, boa Tudo noite, bom? tudo bem? Tudo bem com você? Muito feliz em ser tua convidada, realmente estou muito feliz. Obrigada. E feliz em poder contar um pouquinho como cheguei até aqui, em ser tua convidada e com esse meu Conta, projeto. Leti, que primeiro conta quem é a Letícia, né? Bom, a Letícia é uma mulher de 41 anos, se reinventando profissionalmente pós-maternidade. Pós uma profissão pausada para se tornar mãe, uma maternidade que foi muito lutada, muito batalhada para acontecer, que em um momento cheguei a pensar que não aconteceria e que quando ela veio me botou de cabeça para baixo e eu achei que eu me tornaria só não, né? Porque ser mãe é muita coisa, mas que em algum momento eu achei que a minha vida não seria nada além de ser mãe. Sabe, Letícia, eu te acompanhei uma parte dessa tua trajetória, porque eu me lembro que eu te conheci, na verdade, quando tu tinha a tua loja. Sim. A Letícia era assim, ó, 8 horas da manhã, ela estava num saltão, com o cabelo escovado, bem hidratado, toda maquiada, Sim. tá? E ela chegava lá sempre assim, eu dizia, tu não desce do salto? Não, eu não desço do salto. Mas um dia ela foi mãe, né? Ela vai contar, mas antes disso, conta daí, Letícia. Não, na verdade é assim, eu tenho uma história de trabalho muito grande na minha vida, eu comecei a trabalhar muito cedo, então acho que isso é muito importante frisar, como foi difícil o não trabalhar depois, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, me vi numa necessidade de trabalhar, com 14 anos eu comecei a trabalhar. Por que tão cedo, Letícia? Porque foi uma necessidade da minha vida, eu precisei trabalhar. E comecei a fazer as coisas que a vida me obrigava a fazer, né? Então, por exemplo, eu fui trabalhar na filial da Rede Globo lá em Goiânia, minha família foi embora. Então, lá eu fui crescendo, fui trabalhando bem, e daí a empresa pagou pra mim fazer jornalismo. Então, eu fiz jornalismo lá. Eu voltei pra Ijuí, onde eu conheci o Rodrigo, que é meu marido hoje. Tu nasceu aqui. Eu nasci no Mato Grosso. Mato Grosso. Eu sou filha de agricultor, né? Tu sabe que agricultor Sim, aqui do Rio Grande do Sul, Scarton. família Scarton. Um pouco tava no Mato Grosso, um pouco tava aqui, um pouco tava lá. Então, assim, eu tive essa E aí roda. é claro que teve que casar com fazendeiro. Eu casei com o agricultor também, né? Porque aquela coisa que eu achei que nunca ia acontecer, casei com o agricultor. Então eu tive essa vida, né? Comecei a trabalhar e fui trabalhando muito bem, mas muito me adaptando ao que o negócio pedia, né? Então vim para Ijuí, fui trabalhar depois numa instituição bancária. A instituição bancária também patrocinou Sério? meus estudos, então eu fui fazer administração. Então eu sempre fui me adaptando ao que a vida me pedia. Então, eu sonhei em fazer medicina, eu cheguei a passar para odonto sem cursinho, eu passei para biomedicina, eu sempre me interessei pela área de saúde e pessoas, sempre me interessei, mas nunca pude fazer. Mas eu fui fazendo o que a vida me mandava fazer e fazendo muito bem feito, e sempre me cobrando muito para fazer bem feito. Dentro disso, chegou uma oportunidade de ter uma loja de roupa que o meu marido me proporcionou. Já era casada com Eu já era casada com ele, trabalhava nessa instituição financeira, que também me abriu muitas portas, que é uma instituição que eu tenho no coração. E aí eu fui ter essa loja. E era o maior sucesso a tua loja. Que foi a lembro primeira também, que eu né? tive, né? Que foi uma loja só masculina, depois se tornou masculina e feminina, e depois eu tive a Loft, que foi uma feminina, muito Foi bem aí conceituada. que eu te conhecia na Loft. Com marcas, assim, foi uma loja muito bem conceituada. E que daí eu despontei mesmo, né? Eu fiz um curso lá na SPM em Porto Alegre, de personal stylist. Então, assim, e foi tomando conta da minha vida o trabalho, né? E a maternidade foi algo que foi tomando conta da vontade na minha vida, mas ela não foi acontecendo. Já estamos nesse ponto, né? Já Nós estamos nesse ponto, pode falar. Porque né? E foi onde tu me interessa. conheceu também, né? A maternidade foi algo que o tempo foi passando. Primeira vez que eu te conheci, tu tinha dúvidas. Eu lembro, né? É. Pois é, existe uma cobrança, porque tu já estava um tempo com o Rodrigo, e É aí não iam ter filhos. Muitos anos com o Rodrigo, porque na verdade, assim, a gente vai acabando. Não é que a dúvida, mas é que assim, já que não tá vindo, será que é o que eu quero? Será E o que é o que eu não acontecia, quero? Letícia? Por que tu não conseguia engravidar? Na verdade, o Rodrigo, ele tinha uma oligospermia, tá? Que era uma diminuição. Que na oligospermia, que é uma diminuição do número de espermatozoides. E isso não significa, gente, que a quem tem oligospermia não vá engravidar.
a sua companheira. Que fique bem claro, né? Mas é o que se investiga, né? Vamos lá. Só que tudo, como eu era mais nova que o Rodrigo, tudo se colocava na conta do Rodrigo. Ah, né? Ele tem leucospermia, então vai demorar. Só que muito cedo eu tinha os calorões, eu já tinha algumas coisas que sinalizavam no meu corpo que tinha algo errado comigo. Só que se colocava na conta do Rodrigo. Não tinha investigado. Não me investigavam. Só investigava, coitado do Rodrigo. Tava tudo na conta do Rodrigo, que o Rodrigo não podia e tal, e o tempo foi passando. Tu não me conhecia naquela época. Eu não te conhecia. Porque se tu me conhecesse, eu já ia dizer, para aí, não é assim. Sim. Vai investigar. E aí, assim, eu era aquela mulher que menstruava um mês, tantos meses sem menstruar. Imagina. Cólica, inchaço, não sei o que. Sabe aquela pessoa toda desregulada? Tudo era na conta disso. Eu tentava tomar comprimido, não me adaptava. Tanto que eu não tomava comprimido. Eu casei com o Rodrigo sem tomar comprimido. E nunca levei um susto. Eu não fui aquela pessoa que num mês falei assim, meu Deus, será que eu tô grávida? Nunca aconteceu de eu levar um susto de tipo, esse mês eu acho que veio. E quando tu menstruava, tu tinha cólicas? Cólica, eu passava mal, eu sempre fui desregulada, sabe? Emocionalmente a menstruação me deixava mal. E chegou uma época que o Rodrigo dormia de coberta e eu de climatizador ligado, gelado. Eu acordava suando, aquele suor mal, assim. E eu tinha intolerância à lactose. Aí me colocavam assim, tipo, botava a culpa da intolerância à lactose, porque tu é muito nova, não sei o que, não sei o que. Até que um dia eu dei um basta e falei assim, me investiguem. Eu falei, pelo amor de Deus, olhem pra mim. Esqueçam que existe o Rodrigo. Olhem pra mim. Me virem do avesso e descubram o que eu tenho. Porque daí eu pensei assim, ó. Eu e o Rodrigo, a gente tá bem, a gente tá feliz, a gente já tinha meio que na cabeça aquela história de que ele poderia ter um problema pra ter filho. Que vocês iam pra fertilização. Até a gente tinha na ideia que talvez não fosse vir. Então a gente tava se acostumando com a ideia de que talvez os filhos não viessem, que a gente seria bons tios, que a gente seria pai de cachorro, bons padrinhos. Então a gente já tava meio que maturando na cabeça essa ideia. Se acostumando com a ideia de que talvez os filhos não viessem, entendeu? Mas a gente tava nessa ideia. Só que chegou uma hora que eu falei, mas eu quero saber. Porque uma coisa que eu falo para as pessoas hoje é assim, ó. Se tu tem dúvida, vai atrás. Se tu tem certeza, bateu assim, eu tenho certeza, eu não quero ter filho, Deus me livre, não é o que eu quero. Tu tá segura disso? Não sou eu que vou dizer para ti pensar o contrário. Mas se tu tem uma ponta de dúvida, não deixa essa dúvida comer o teu tempo de vida. Porque eu acho que tem uma coisa que não tem o que fazer é com o tempo. Hoje eu vejo isso, entendeu? Perfeito. Porque assim, ó, eu sempre tive um medo assim, ó, será que eu vou me arrepender de ter filho? Eu pensava isso. Quando acontecia isso, às vezes eu conversava com Deus e falava assim, Deus, será que não é pra mim? Será que eu tô indo contra um não teu? E tu se culpava, Letícia? Não, mas eu questionava assim, será que eu tô indo contra um não de Deus? Porque a gente fica nessa assim, tipo, os nãos de Deus. Será que Deus tá me dando um não e eu tô indo atrás desse não e tô brigando com Deus? Eu pensava isso, sabe? Mas daí depois eu, assim, mas será? Mas se Deus criou a fertilização, Deus criou o exame, né? Não sei o que. Então eu tinha mais ou menos essa questão. Daí depois eu entendi assim, ó. Daí eu pensava assim, será que eu vou me arrepender de ter filho? Deus tá me falando não, eu vou brigar e de repente eu vou ser mãe e vou me arrepender. E depois eu entendi assim, ó, que tu se arrepende de não ter. Porque filho tu vai amar, entendeu? Filho tu tem... Não tem o que fazer. Tu vai amar, tu vai se apaixonar pela criança, depois tu pensa em ter outro, porque é bom, entendeu? Agora, se passar o tempo e tu não tiver tido e aquela dúvida ficou... Quantos anos tu tinha, Letícia? Quando eu disse 33. 33 anos. E daí... Era relativamente jovem, né? E aí, quando eu fiz daí me deram um exame antimuleriano meio assim, tipo, tá, vamos fazer, porque... E aí deu que eu já não tinha mais uma vida fértil pela frente. Tava muito no limite a minha vida fértil. E aí tu chorou? Aí bateu o pânico. Aí bateu o pânico, entendeu? Aí bateu o medo. E além do medo, daí a gente foi fazer os primeiros exames. Financeiramente não deu pra nós. Porque na época tava muito fora da nossa realidade. A gente tinha tido umas 2, 3 secas na sequência. O Rodrigo é agricultor. Então, sabe como é que é, né? Então, assim, não vou chorar pitangas aqui, mas a gente não consegue fazer um planejamento, né? Enfim. E ali eu falei, então é um não de Deus. É um não de Deus, então... Daí eu entendi que talvez não fosse pra mim. Segue o baile, não é pra mim. E o tempo passou, tive sobrinhos, me apaixonei pelos sobrinhos e achei que aquele não era meu. E aí chegou um tempo que deu ali... Quando eu fiz a fertilização, o Rodrigo deu uma colheita boa.
Daí ele chegou pra Ai, mim, me arrepio. aí o Rodrigo olhou pra mim e falou assim, do nada, ele olhou assim, amor, é a hora, se tu quer, vamos. E a gente foi pra Passo Fundo. E daí a gente foi, fez os exames, foi assim, a gente conseguiu pouquíssimos folículos, porque daí tem toda uma questão técnica pra explicar, mas assim, ó, quando a gente ovula, nem tudo que tá ali são óvulos, tem folículos e dentro dos folículos tem óvulos, Cara, que tá? fantástico aqui, eu não preciso nem explicar pra vocês, vocês estão vendo? Olha aí, ó, nós temos Entendeu? aqui, conta, Letícia, e aí eu já tava com com 38, 39 anos, e aí quando eu fiz todo o meu processo de fertilização, injeção na barriga, porque não é assim, tu vai lá e vai tirar óvulos, tu vai fazer injeção na barriga, tu vai tomar remédio, tu vai passar por um processo bem complicado. E psicologicamente isso aí afeta as mulheres, eu vejo, porque eu já tive pessoas próximas minhas que também acompanhei essa questão de se injetar, acompanhar, fazer o período, né, acompanhar os ciclos menstruais, depois quando tira os folículos de alguém, sempre vai dizer pra ti que tu não teve muito, sempre, né, ai, teve pouco. Não, e eu ainda... Vamos ver se dá certo. Não, e eu ainda cheguei pro médico e eu falei assim, ó, o doutor Bruno Tarasconi, eu falei, eu tenho uma coisa que eu quero, é maravilhoso, né? Eu quero uma coisa que eu quero te dizer, eu não quero lutar contra as vontades de Deus, isso eu tinha muito claro pra mim. Então, assim, ó, se eu fizer uma vez e não der certo, é porque não é pra mim. Daí ele me explicou, Letícia, eu quero que tu entenda uma coisa. Existem etapas, então nas etapas existe o primeiro tratamento, depois existe recolhimento dos folículos tem que ter óvulos, dos óvulos tem que ter fertilização, tarana, tarana. Daí ele me explicou. Então, calma que nós vamos fazer o que tem que ser feito. Então, o primeiro tratamento que eu fiz, quando eu fui recolher os meus primeiros folículos, eu consegui 3 folículos. Que é uma miséria. Assim, tipo, realmente... Dependendo com quem tu fala, a pessoa te deprime dizendo... Entendeu? Assim, tipo... E foram 3 folículos, assim, tipo... Gente, foi muito pouco, assim. E eu entendi... E eu olhei e falei, meu Deus, não é pra mim. Mas teve 3. E daí ele olhou pra mim e ele falou, Letícia, eu acho que é uma onda ruim. Eu tinha ficado um pouco doente um pouco antes disso. Ele falou assim, eu acho que não tá legal. Vamos fazer outro. Vamos parar agora e vamos fazer outro. Não vou, deixa, acho que ele tava muito preocupado comigo com aquela história que eu tinha dito que eu queria fazer uma vez só. Ele assim, vamos parar, vamos fazer de novo, que essa é a primeira etapa. Dele ainda falou assim, essa é a etapa mais barata que a gente tinha. Ele tava preocupado com o dinheiro também. Porque assim, eu falei pra ele, olha, eu ainda falei pra ele, olha, eu não tenho verba infinita. Eu não sou aquela pessoa que vou fazer 4, 5, 6, eu não tenho verba infinita para isso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante pra gente falar, porque dinheiro é um tabu pras pessoas, tá? Então, quando eu falo assim, precisei trabalhar, não tive dinheiro quando eu tinha 33 anos, depois ali quando eu tive 38, 39... Eu tô falando da realidade, porque as pessoas enxergam uma coisa e a vida não é o que a gente enxerga, a vida é o que a gente vive. Entendeu? Então eu fui muito clara com ele. A gente tem dinheiro pra fazer isso aqui, mas eu não tenho dinheiro pra fazer isso, entendeu? A gente tem que ser claro com as nossas realidades, né? Então ele falou assim, a parte mais barata foi essa. Então vamos fazer de novo pra gente não gastar as tuas fichas na parte mais cara, que é recolher o folículo, que é fazer, né? Então tá, então hoje eu fiz de novo todo aquele processo, injeta de novo, faz... Aí eu consegui 8 ou 9, acho que foi 9 folículos. Aí tu já tava daí eu consegui 9. Né? Daí eu falei, agora eu sou uma fábrica de folículos. Aí, daqueles 9 folículos, eu consegui 8 óvulos. Imagina! Aí, daqueles 8 óvulos, eu consegui só 5 embriões. Que daí ele pega o espermatozoide. Só não, 5 embriões. Mas daí depois eu vou te falar a bondade de Deus. Então vamos... Aí eu consegui 5 embriões. Daí ele pegou o espermatozoide do Rodrigo, pegou meus óvulos e daquilo tudo ele conseguiu 5 embriões. Daí daqueles 5 embriões ele escolheu 2 e colocou 2 em mim. Aí desses 2... Fala a tua idade já pra... 39. Eu tava com 39. Tá. Daí esses 2 ele conseguiu colocar, um pegou. Daí quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, daí assim, ó, é um desespero, porque tu faz o exame, dá positivo. Daí ele fala, tá, deu positivo, mas sua filha não tá grávida. Aí tu vai falar depois de não sei quantos dias, aí tu faz outro exame, tem que ter aumentado tantos milhões aquele exame de sangue, mas tu ainda não tá grávida. Aí tu faz não sei o que, tem que aumentado. Daí o Rodrigo olhou pra mim assim, ó, chega, tu tá grávida, nós vamos contar pro pai e pra mãe, pro teu pai e pra tua mãe, tu tá grávida. Eu falei, Rodrigo, mas esquece, tu tá grávida, vamos comprar um sapatinho, vamos dar pra todo mundo, vamos contar depois, assim, ó, quem ficou feliz ficou, quem não ficou, não ficou, então assim, daí a gente, então tamo grávida. E daí vocês saíram contando pra todo mundo. Daí a gente contou pro pai e pra mãe.
né? A gente pediu um pouquinho mais de tempo de segredo pra até dar os próximos exames, tem que ver, né? Aí tem que ver. Mas tem uma coisa que aconteceu que é assim, ó, quero dizer o que é o psicológico da pessoa, porque ele colocou 2, eu fiquei com 2 congelados, porque desses 5, 4 desenvolveram e 1 não desenvolveu. E na minha barriga, 1 desenvolveu e o outro não. Então, assim, tipo, é cálculo mental, né, gente? 4 tá lá, tá não sei o que. Então, eu ainda tenho 2 congelados lá, que eu pretendo colocar ano que vem, que eu imaginei... Então nós vamos voltar a nos ver. Nós vamos ver, porque eu imaginei, quando a Natália nasceu, eu tava assim, ó, quando eu tava grávida da Natália, tava tudo muito certo, que eu ia parir ela, que eu ia ser tudo tranquilo, que com ela, quando eu tivesse 1 ano, eu ia colocar os outros 2 embriões, ia ter uma diferença de 1 ano e 9 meses de cada filho, não sei o que, não sei o que. A Natália, quando tiver 3 anos, eu vou colocar os outros embriões, assim, tipo, já mudou já tava tudo. Tudo programado, eu tava né? toda calculada, e a maternidade veio e Mas me deu um tombo. Lembro, Letícia, que eu me lembro, a gente acaba... Vocês marcam a gente também, né? Sim. E eu lembro que quando tu chegou lá na clínica, grávida, eu dei um grito. Letícia! Entendeu? Porque a gente conversava tanto sobre isso, né? E quando lá na loja, né? Na loja ainda. E foi muito bonito acompanhar, né? Tu e o Rodrigo, e tu era uma mãezona já desde que tu estavas grávida. Era um cuidado. Tu cuidava bem da gestação, né? Tanto que eu parei de trabalhar pela gestação, né? Porque eu tive muito sangramento, eu tive aqueles hematomas, eu não podia... Mas tu levou bem, Letícia. Eu levei bem, o Rodrigo também ficou bem impressionado. E foi muito bonito como as pessoas gostaram de mim grávida. Porque quando eu anunciei que eu tava grávida, eu recebi tanta ligação de gente que eu não esperava. Eu comecei a receber presente lá na loja. Amigas, assim, que eu sabia que me queriam bem. Mas eu não imaginei, porque era uma coisa que eu não fazia, sabe? Essa gravidez, ela mudou... Te ensinou muito. Ela me ensinou a querer bem as pessoas também e demonstrar esse querer bem. Porque eu gosto de alguém, mas eu nunca fui aquela pessoa tipo, eu gosto, tá, legal. Mas de repente, quando eu recebi lá na loja uma caixinha com um presentinho, sabe? De uma amiga que eu nem sabia que me queria tão bem. Uma ligação, um WhatsApp, sabe? E aquilo foi dando um novo ânimo, meu Deus do céu, sabe? E daí quando eu vendi a loja, que eu falei, gente, eu tô encerrando um ciclo para começar outro. E aquela maternidade foi me tomando uma conta da minha vida, assim, uma coisa que eu não esperava. Porque eu disse, comecei a trabalhar super cedo. Na minha vida não havia espaço para o não trabalho. Tu parou porque tu queria se dedicar exclusivamente à Natália ou foi por causa do sangramento? Primeiro foi por causa do sangramento. Porque assim, o que acontecia? A loja tem manequim, tu tira a roupa do manequim e tal. E eu era uma pessoa muito ativa na loja, né? Tipo assim, a cliente tava dentro do provador, eu entrava dentro do provador, eu me abaixava pra fazer barra. Quem foi minha cliente lembra, né? E ela falava quando a roupa não tava boa. E eu dizia assim, tipo, não vou te vender. Não te vendo. Essa aí eu não te vendo, não ficou boa. E eu dizia assim, não, mas aquela que tá no manequim vai ficar boa em ti. Eu subia, e a minha vitrine era alta, eu subia na vitrine e tal. Então, assim, eu tive que parar. Então, eu vendi a loja, mas eu tinha aquela ideia de que eu voltaria logo. Tanto assim, que em 4 meses eu voltaria. Mas a maternidade me tomou conta, assim. E como é que foi quando a Natália nasceu? A Natália nasceu... primeiro assim, ó. O que acontece? Quando eu entrei no hospital, eu passei uma gravidez linda. Apesar do sangramento, apesar do medo. Eu tive Covid, eu baixei hospital. Eu tive tudo, assim, o sangramento não passava. A Natália... foi passando por provas, na verdade. A Natália não mexia, porque eu quase não tive líquido. A Natália, assim, o Rodrigo não sentiu a Natália mexer. Então, naquele último mês que falam assim, tipo, se o bebê não mexer, tu te preocupa. Eu passei 9 meses preocupada, porque a Natália não mexia. Era desesperador, sabe? Então, assim, foi muito tenso o meu último mês, assim, foi muito complicado. E eu brinco, assim, que quando eu entrei na maternidade, eu tava com o cabelo pela cintura, sabe? Daí eu entrei, assim, aquelas enfermeiras maravilhosas do Hospital da Unimed, que são incríveis, a Ananda, assim, sabe? Toda minha médica foi maravilhosa, minha pediatra foi incrível, foi assim, foi tudo maravilhoso. Eu entrei no hospital, assim, ai, que mãezinha linda, que maravilhosa, meu Deus, que... Olha, eu entrei maquiada, eu sempre me maquiei muito, né? Assim, eu entrei maravilhosa, eu entrei ali, né? Quando a Natália nasceu, guria, eu não era mais nada. Eu enchei. Na hora que eu entrei naquela cama, eu fiz eu enchei. E aí, de repente, eu deixei de ser eu. E era tudo... Claro que tudo era a Natália, óbvio, né? Mas assim, tipo, e a anestesia passou. Ela começou a passar na hora da sala de parto. Eu falei pras gurias, eu falei, eu tô sentindo os pontos, sabe? Tanto que daí eu fui pra sala de recuperação. Eu falei, gurias, já posso ir pro quarto?
Ah, mas tu tem que esperar mais tantas horas. Eu já posso ir pro quarto, eu tô sem anestesia. Levanta o quadril. Eu levantei o quadril. Então, assim, tipo, tudo começou a ser muito chocante. Uma gringa dessas, né? O verão, tudo grande, tudo, né? Então, assim, tudo começou a ser muito chocante. Então, eu falava assim, tipo, eu preciso dormir. Mãezinha, acorda pra dar mamar. Isso acontece com todas, não é só comigo, né? E tu conseguia amamentar? Não conseguia amamentar. Então, assim, eu não tive leite, né? E aquela história, tipo, ai, tenta que vai dar. Não deu. Não tive leite e não tive, entendeu? Daí aquele bico sangrou, quase caiu fora. Aí que esse outro aqui entupiu. Daí a Natália chorava, ela mamava. E de repente ela chorava. Eu disse, mas gente, não é fome. Essa criança mamou. E daí ela não pegava peso, daí eu tive que comprar 3 tipos de esgotadeira, até nós descobri que eu esgotava, saía só 30 ml. Mas não chegou a fazer nada de inflamação? Não, graças a Deus. Mas aqui chegou a ficar vermelho, sabe, assim, deu um... Então, daí eu tive... Perrengues pós. Mas aí, assim, ó, a mamadeira pra mim foi o momento que eu tive vínculo com a Natália. Porque daí na hora que eu descobri que eu dando... Porque daí o que acontecia? Quando eu parava de dar mamar pra ela, eu corria esgotar. Daí ela ficava lá naquele coxinho dela. Aí eu não conseguia ter vínculo com ela. E tu foi aquela mãe que olhou pra ela assim e já não. Pegou, ou tu teve essa questão do vínculo demorou um pouco mais? Demorou por essa angústia da amamentação. Tu se sentia cobrada? Eu me sentia cobrada da amamentação. Eu me sentia cobrada naquela situação toda ali, né? E principalmente por não ser em paz. Né? Porque, assim, tudo bem, primeiro dia do hospital, tu tá conhecendo aquela criança, tá? Tudo bem. Ela não te conhece, tu não conhece, tu tá tentando entender. Ah, mas depois tu vai pra casa, continuou naquela angústia, entendeu? Mas tu tinha medo do quê, Letícia? Eu não tinha medo. Tanto que eu sou uma mãe, assim, super tranquila, né? Febre, Não tinha medo que ela engasgasse? Não, eu tenho medo de engasgo, mas eu não tinha isso com ela. Eu sou uma mãe, assim, ó, sou despachada. Era aquela angústia do... Gente, eu não tô conseguindo fazer essa criança parar de chorar, eu não consigo fazer ela se ligar a mim, ela não entende que eu sou a mãe dela, por que ela não... Entendeu? E ela tinha fome, não era cólica, não era dor de barriga, não era... Era fome, entendeu? Porque ela mamava, só que eu não tinha leite, entendeu? E ela tinha fome. E daí tem aquela questão, quando tu começa a dar de mamar, o que acontece? Não, no início é assim mesmo. É assim. Né? Daqui a pouco vai desce o leite. Né? Só que pra te ter uma ideia, eu não desci o leite. Quando eu tava grávida, eu não aumentei o número do meu sutiã. Não aconteceu nada enquanto eu tava... Eu vou contar uma particularidade minha, porque eu tenho prótese, tá? Prótese de silicone. E eu me lembro que quando eu tava grávida do meu primeiro filho, chegaram pra mim e falaram assim... na verdade, foi uma médica que falou isso pra mim, né? Disse assim, eu acho que tu vai ter problema, tu não vai conseguir amamentar. Eu disse, por quê? Não, porque o tipo de cirurgia que tu fez, tu não vai amamentar. Aquilo me deu... Não a questão do... Mas, tipo, por que eu fui fazer isso antes de ganhar? Sério? Eu me sentia culpada. E aí, assim, pra mim, foi uma vitória tão grande. E assim, ó, e eu sofri, Letícia, por isso que eu te digo, eu te entendo. Assim, porque também racha bico, não sei o que, isso, e as crianças querem mamar. Eu me lembro que o meu gurizinho, eu pegava o Dudu assim e dizia assim, vamos, filho, né? Porque sério? quando eu aguentei no osso, porque eu pensava, eu vou amamentar. Não, mas eu sabe? não... Eu tinha isso. Eu não tive isso com o parto e eu não tive isso com a amamentação. Mas eu não tive entendeu? Tipo, porque eu não queria, porque eu tinha botado a prótese. Não, mas eu não. Essa história do parto normal, eu não me pegou. Essa história, não, tipo, eu quero parto normal, eu não tive. E esse assim, ó, eu quero amamentar, eu quero ter a golden hour de amamentar. Eu não tive nada disso. O que me angustiava é que, assim, ó, ela mamou, e por que ela tá chorando? Sabe, assim, tipo, nada que eu fazia... Porque tu não conversou comigo naquela época. Nada do que eu fazia acalmava aquela criança, entendeu? Até o dia que nós demos... Minha pediatra, santa pediatra, quando ela entrou com a fórmula, que eu dei a mamadeira... Eu dei a mamadeira pra ela, aquela criança mamou, eu abri a minha blusa e botei ela deitada no meu peito. E aquela criança relaxou. Viu? E eu falei... Tava com fome. A mãe tá aqui, meu amor, entendeu? E daí, só que tem uma outra coisa, tu vai se conhecendo com o tempo. Tipo, hoje o vínculo que eu tenho com ela é imenso, tipo, eu odeio dormir longe dela, eu não gosto de sair jantar sem ela, eu gosto de estar com a presença dela, entendeu? Então, assim, os vínculos vão criando com o tempo. Então, eu acho que, né, a amamentação eu acho que ela é importante, não sou eu que vou dizer que não é, entendeu? Mas existem vínculos imensos que tu vai criando com a criança de outras formas, sabe?
que vão acontecendo naturalmente, do teu jeito. E tu teve, Letícia, depressão pós-parto? Não, eu fui muito bem acompanhada. Eu sou uma pessoa que eu também luto muito pela saúde mental, tá? Eu tomo medicação, eu não faço terapia, mas eu descobri que eu preciso tomar... Eu tomo medicação, eu tomo regulador de humor, que eu brinco com todo mundo que deveria ter na caixa d'água, que eu acho que todo mundo precisa, né? Não é... Eu acho que todo mundo se tomasse ia ser uma vida abençoada para as pessoas, né? Ia ser bem melhor. Mas eu fui muito bem acompanhada durante a gestação, né? No pós também. Eu tive um baby blues ali, né? Que eu fiquei meio depressiva, ficou meio estranho. Que é uma mistura de sentimento, na verdade, quando nasce, todo mundo que tu conversa tem isso, né? A gente chora, não sabe por quê. Me lembro que o obstetra falou pra mim assim, por que tu chora? Eu disse, não sei, eu acho que eu não sei. E tipo, não foi, né? Depressão nada, porque na época não foi, mas assim... Eu me lembro também que a gente fica mais sensível, mas é a questão hormonal, né, gente? Eu fiquei mais sensível, teve alguma coisinha ali, mas eu fui muito bem acompanhada, bem amparada pelo meu marido, que foi um parceiraço. Rodrigo assim. sempre foi teu companheirão, né? Sempre em tudo. Em tudo, eu sou muito privilegiada, assim. E ela continua a cara do Rodrigo? Não, agora ela tá minha cara. Guria, quando ela nasceu, eu falei, pariu o Rodrigo. Ela nasceu igual o Rodrigo. E aí depois ela foi pegando os meus traços agora. Sim, a convivência, né? Aí o pessoal, agora meus primos, meu pai, assim, falam que olham pra ela, eles veem a Letícia pequenininha, sabe? Ela tem o cabelo crespinho, assim, é bem bonitinha, coisa mais linda. E aí, da maternidade... E aí ela começou a crescer e tu começou a sentir falta de trabalhar fora. Guria, eu comecei a sentir solidão. Entendeu? Você se afastou um pouco das pessoas? Eu me afastei. Porque assim, na verdade, o que acontece? Eu fui mãe velha. As minhas amigas já estavam com filhos grandes, entendeu? Então, a função de quem tem filho grande é diferente de quem tem filho pequeno. Então, por exemplo, tu vai sair jantar com as tuas amigas, quem tem filho grande, leva os filhos junto, vai... Quem tem filho pequeno é diferente, entendeu? E eu sou uma pessoa que sempre fui cercada de pessoas, sempre trabalhei, né? Sempre me comuniquei, Conheci um monte de gente. Sempre conheci um monte de gente, sempre me arrumei e de repente eu me vi com um nó no cabelo, entendeu? Sem maquiagem. Sem maquiagem, roupa de ginástica dentro de casa. A vida como ela é. A vida como ela é e sozinha. Entendeu? Porque, inclusive, as minhas amigas estavam noutra fase profissional, outra fase de vivência, outra fase de assunto, outra fase de tudo. E eu sozinha, começou a me bater a solidão. Entendeu? E aí, a solidão eu fui resolver com o trabalho. Né? Daí, quando a Natália e o Rodrigo, né, dizem assim, Letícia, pra quê? A gente demorou tanto pra ter a Natália, fica com ela em casa, tá tudo bem, a gente tá feliz. E tava realmente tudo muito bem em casa, entendeu? Tava gostoso ficar com ela. A Natália é uma criança com dificuldades de sono, então as minhas noites são muito complicadas. Então ele falava assim, tu tá cansada da noite, pra que tu vai arranjar problema, sabe? Assim, tipo, pra que? Fica mais um pouco, não sei o que. Eu falei, eu vou voltar, quero voltar, não, tá. E aí que veio esse projeto? Não, aí eu fui vender roupa dentro de casa. Tu tá brincando. Aí eu comprei roupa, falei, vou voltar a vender roupa dentro de casa. Pro teu mesmo projeto só que dentro de casa. Só que daí assim, ó, continuei sozinha, né? Porque tu tira foto no espelho, aí tu arruma uma sacola, tu entrega pro porteiro do prédio, tu entrega pra Tata, Aliás, eu vou abrir um parênteses. Na época que no Instagram a gente não tinha essa questão de fotos, assim, nos stories, a Letícia já fazia, tá? Eu era a rainha do provador, eu tava sempre tirando foto do provador. Só que ela escondia o rosto. Verdade. Então, assim, daí eu continuei sozinha. E trabalhando, porque daí eu comecei a passar roupa que nem uma louca, porque daí eu levava sacola, buscava sacola e passava roupa. Então eu comecei a ter um trabalho hérculo dentro de casa, com criança, roupa pra passar. E as pessoas acham que vender roupa é muito fácil, né? É um investimento altíssimo. É alto. E aí o que acontece? Em 2 anos que eu fiquei longe, a Natália tava com 1 ano e meio quando eu fui voltar a vender roupa. A internet, ela transformou o mercado. Entendeu? Então, quando eu acordava de manhã, quando eu terminava de fazer toda a função com a Natália, a minha concorrente, que nem era mais minha concorrente, porque eu não estava concorrendo com ela, porque ela estava 1000 anos na minha frente, ela já tinha chamado uma influencer, ela já tinha mandado 30 sacolas, ela já tinha tirado foto, ela já tinha gravado vídeo, ela já tinha feito tráfego pago, e eu ainda não tinha nem passado as roupas que eu tinha recolhido no outro dia. Então, eu estava ficando para trás. E eu não sou uma pessoa que lido com isso, entendeu? Assim, tipo, eu não tava feliz. Eu falei, não é pra mim. Não é. E aí eu falei, vou parar. Não quero, não gostei. Não gostei. Falei, mas daí mesmo assim eu queria fazer alguma coisa. E aí eu fui conversar com Deus. Eu falei, Deus, preciso da tua ajuda.
porque eu quero fazer alguma Como que é coisa. essa tua conversa? É em igreja, em casa? Guria, eu sou convertida, né? Eu sou evangélica, né? Da Igreja Batista. Então, eu sou convertida... Eu achava que fazia 4 anos. O Rodrigo me contou que faz uns 7, mais ou menos, que a gente se converteu, porque eu sou bem perdida em em questão de datas, assim. Eu não lembrava nem o ano que eu tinha casado com ele, pra te ter uma ideia. Nossa, Letícia. Ai, eu sou um horror. A maternidade ajuda a gente a esquecer. Tá? Eu sei, porque eu sou péssima. Vocês sabiam, mulheres, que quando a gente fica grávida, o nosso cérebro, assim como todo o nosso corpo, muda também, viu? Então, existem estudos que mostram que a nossa massa cinzenta, né, dá uma enxugadinha. Guria, mas pra te ter uma ideia... Mas as nossas conexões, por outro lado, aumentam, tá? Então, olha como é sábio isso. Mas eu liguei só dando um parênteses, eu liguei pra fazer um exame na Unimed, um exame de imagem. Acho que até foi uma mamografia que eu fui fazer ano passado, retrasado. Aí eu liguei pra menina, né? Quero marcar um exame. Ela, tá, idade, taranã. Deu idade, eu, 39. Daí, data de nascimento, eu, não, 83. E ela, senhora, que a senhora tem 40 anos. E eu, mentira! E eu jurando que tinha 39. Mas ela me falou tão constrangida. Senhora, a senhora tem 40 anos. Você já fez aniversário. A senhora já fez, tem 40. E eu tinha passado tranquilamente por 39. Agora tem 41. Agora é 41. Tá guardando bem a tua idade. 41 é a flor da idade, gente. Guria, eu acho que a gente tá bem feliz pra 41, Nossa, assim. Eu acho que a gente vai viver muito bem, assim, se cuidar. Eu te digo assim, ó. Entre 40 e 50, a mulher tá poderosa. Eu tô bem feliz com a minha idade, assim. Eu tava meio estressada, melasma. Mas outro assunto, deixa eu voltar com a conversa com Deus. Então, eu sou convertida, mas eu tenho um certo problema com ler Bíblia, em sentar o joelho no chão. Eu tenho problema com esse parar nesse horário de oração. Eu tenho muita conversa com Deus, sabe? Entendi. E eu fui conversar, eu falei, Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu quero me encontrar, eu tenho dons, eu sempre tive dons manuais, eu sempre, sabe, tanto pra maquiagem, eu que faço minha unha, sabe, assim, tanto brincar de massinha, quando minhas sobrinhas tinham que fazer um trabalho de colégio. As tuas maquiagens eram muito bonitas. Eu que fazia, sabe, então eu sempre tive dons. E eu pedi pra Deus, eu falei, Deus, eu tenho dons, né, eu tenho dons, e foi a primeira vez que eu pude pensar no que eu gostava. Você lembra que eu te falei que quando eu comecei a trabalhar, a vida foi me levando. Tem que fazer jornalismo, a empresa paga, vamos fazer. Tem que fazer administração, a empresa paga, vamos fazer. Então foi a primeira vez que eu pude olhar e falar assim, Deus, o que eu tenho que eu posso oferecer, que tu pode olhar pra mim? E aí eu sei que caiu na internet, apareceu pra mim um curso de micropigmentação de areolas. E eu me inscrevi pra fazer o curso. Mas daí o curso era online e eu não gostei da ideia de fazer online o curso. Não que eu descarte ele da minha vida, mas naquele momento a função dele online ali eu não achei legal. E aí apareceu pra mim o curso da prótese. E eu falei, eu acho que eu gostei. Daí me matriculei e fiz. Esse que tu vai mostrar aqui pra nós. E eu fiz. E eu falei, gostei. E eu acho que é isso. E eu acho que é. E gostei. E comecei a fazer, comprei os materiais e fiz. E eu tinha juntado o dinheiro das roupas que eu tinha vendido. Daí investi no curso, investi nos materiais, comprei, montei um ateliê. Na tua casa? Na minha casa. Quer dizer, não precisa nem se preocupar com nada. Não, só se precisar fazer um atendimento fora, eu consigo alugar uma sala por hora e fazer, né, um atendimento. E comecei a fazer, e daí, como eu sou muito exigente comigo mesma, comecei assim, não sei se tá bom, não sei. Mas daí, apresentei pras minhas amigas, as gurias, meu Deus, isso aqui tá muito legal, tá muito bom. Não, gente, tu vai mostrar pra Vou mostrar. E aí, eu pedi pra Deus de novo uma orientação, falei, Deus, pra quem que eu tenho que mostrar isso daqui? Me ajuda. Daí, ele me mostrou a Kelly, de Torazzi. Daí me mostrou assim, tipo, vai mostrar pra Kelly. A Kelly, farmacêutica, oncológica. Maravilhosa. O trabalho vai vir aqui também. Vai vir, maravilhosa. E daí Deus me assoprou assim, vai falar com a Kelly. Eu falei, vou falar com a Kelly. Daí eu mandei mensagem, Kelly, quero te mostrar meu trabalho, tem que ser pra ti. Daí ela, tá, vou te receber. Aí quando eu abri minha pastinha, ela deu um grito. Ela falou, Letícia, eu preciso disso. E ela se emocionou, começou a chorar comigo. Daí depois a Rúbia, que é a secretária deles ali também. Sim, a Rúbia trabalhou comigo na prefeitura. Daí a Rúbia assim, Leti, eu vou organizar pra mostrar pros médicos, me deixa pra mim, não sei o que. Daí a Letícia Castro também olhou, sabe? Eu tô distribuindo pros médicos, assim. E aí eu consegui uma paciente pra botar nela, pra fazer, paciente modelo.
Tem como mostrar pra nós aqui Tem, agora, tem. isso aqui, ó. Sim. E mostra como é que é, o que tu faz exatamente. Como é que... Na verdade, funciona assim. Como é que funciona? É que a gente, o que tem que pensar? Existem vários casos que levam as mulheres a não ter areola, mamilo, areola, tá? Existe o câncer de mama, existe a necrose, existe acidente, existe isquemia, existem N situações, tá? Então, a gente tá falando de prótese de silicone para mulheres que não têm areola. Essa mulher pode não ter as duas, ou ela pode ter uma e não ter a outra. Então, existe a situação. Eu posso moldar na mulher que tem uma, então eu faço um molde com alginato. Daquele molde, eu vou tentar buscar a cor dela, entendeu? Eu faço um molde, tiro foto, e aí com os pigmentos que eu tenho em casa, que eu compro, que eu mando trazer, artesanal, parte por parte, tipo essa aqui que é rosada, faz primeiro uma partezinha, faz a segunda, faz a terceira. Gente, eu não sei se dá pra ver, mas até os buraquinhos, que, né? Até, olha só, é a perfeição de ser. A gente faz parte por parte, né? Então a gente vai. Será que dá pra ver aqui? Olha só. Eu, inclusive, tô com uma grudada no braço pra mostrar depois pra vocês que ela tá colada. colada. O braço parece que tá. Tá verdade, né? Parece um seio que tá com. Olha e ela ali, tá ó. colada, ó. Ela tá colada com cola. Muito né? legal, gente. E muito aí. legal. E aí tu vai fazendo conforme o modelo dela, né? E aí tu busca a aproximação dos tons, que eu sempre digo assim, ó, o que Deus fez, eu nunca vou chegar igual. Porque a tua cor Deus fez pra ti. Tu sabe, tu cuida de nenenzinhos na barriga. O que Deus fez ali, nunca a gente vai conseguir chegar igual. Mas eu vou me aproximar no que eu puder. Se ela não tem as duas areolas, então eu vou para um banco de moldes que eu tenho, um banco de alginato ali. E aí a gente vai conversar sobre cor. Eu quero uma mais escurinha, eu quero uma marronzada, quero uma rosada. E aí naquele banco, eu tenho um mamilo um pouquinho mais grandinho, um pouquinho mais fino, um pouquinho... Tá. E como é que é isso? Como é que elas vão procurar o teu trabalho? Elas vão me encontrar pelo Instagram e me chamar pelo WhatsApp, tá? Eu posso fazer isso pra qualquer mulher em qualquer lugar do mundo, tá? Porque eu tenho o banco de areolas. E como é que bota isso daí? Tu vai colar, a pele tem que estar cicatrizada. Porque isso é uma coisa que a gente tem que falar que é muito... Tá no fim do tratamento. Isso é uma coisa muito importante, tá? Porque é uma coisa que eu entendi há pouco tempo. Eu tô há muito pouco tempo nesse mercado. Eu comecei agora, né? Eu conversei com Deus, foi ali na época das enchentes ali, sabe? Que foi quando eu tive essa conversa, quando apareceu esse curso pra mim. Na verdade, tu encontrou o teu propósito, né? Eu encontrei um propósito. Só que, se tu analisar tu me contando aqui agora toda a tua história, todas as tuas formações, tu já percebeu que tudo que tu foi fazendo e que foi acontecendo na tua vida foi te preparando pra tu chegar até aqui? Sim. Talvez se tu não tivesse passado por tudo que tu passou na gestão, talvez tu não teria tido essa sensibilidade. Talvez se tu não tivesse feito administração, comunicação, entendeu? Porque na verdade, tudo isso, o que acontece? Eu preciso ter o carinho com a paciente, eu preciso ter o entendimento. E tanto que assim, ó, quando uma coisa, eu me arrepio, olha que eu me arrepiei de falar. Porque quando eu conversei com Deus, eu pedi pra ele me mostrar um caminho. E quando ele me mostrou, eu falei assim, ó, achei minha profissão. É isso, agora eu tenho que fazer. E eu só fui entender que isso não diz respeito só a mim quando eu vi o vídeo da paciente que a gente gravou. Porque na hora que termina, quando a gente tá gravando ela tem uma expressão. Quando termina o vídeo que ela tá com a areola coladinha, ela tem outra expressão. E aquilo me deu... Eu falei, gente, isso muda uma vida. Sabe? Porque a Kelly mesmo me falou, ela assim, Letícia, isso aqui pode ser o remédio controlado, uma depressão, isso aqui pode mudar a vida de uma pessoa. Só que até eu ver o vídeo da minha paciente, eu não tinha me dado conta que isso aqui também é pra elas. Porque pra mim tinha sido resposta pra mim. Entendeu? Isso aqui tinha sido meu, entendeu? Tipo, Deus me respondeu o que eu queria fazer pra mim. Sabe? Então, assim, aí quando eu vi que isso aqui mexe ali... Sabe? E daí eu comecei a buscar podcasts, comecei a conversar, eu comecei a ver que existe até a pele tá cicatrizada para colar isso aqui. Foi um furacão na vida dessas mulheres, independente de ter sido câncer, porque assim, o câncer, daí eu fui ver, porque assim, eu tô falando isso de coisas que eu vi muito curtinhos, recortes, tá? Porque eu não sou médica. Mas assim, ó, tem o tratamento, tem a queda do cabelo, tem a angústia pela cirurgia, tu não saber como tu vai sair da cirurgia, tu não saber como tu vai cicatrizar da cirurgia, Exatamente. entendeu? Tu viver uma vida em algum período,
de pânico, de altos e baixos, de vai dar tudo certo, de não vai dar tudo certo, de eu vou sair disso, não vou sair disso. E aí, quando tudo termina, quando tu fala assim, ó, deu, aí entra isso aqui. Entendeu? E eu fui me dar conta agora. Isso aí mesmo. Entendeu? Porque quando tu tá durante o tratamento, que tu quer viver, né? Uhum. Então, assim, ela não tá muito preocupada, assim, com a questão da estética mesmo, né? Sim. E aí tu passa por todo aquele sofrimento psicológico, aquele trabalho que tu faz quando chega. Eu vejo isso com quem perde cabelo. Sim. Tá? Nas quimioterapia, eu tenho, né, a minha mãe agora, ela tá fazendo tratamento oncológico e a alegria de ver nos olhos dela, ela conseguir ter uma peruca que voltasse com aquele cabelo que ela sempre teve, porque a minha mãe tinha um cabelo mais lindo, assim, a minha mãe com aqueles cabelos lindos, sabe? E a alegria de se olhar no espelho e se ver com um cabelo bonito, uma peruca, né, é importante. Sim. Pra quem tá ali, é muito importante. E são então etapas. eu imagino a mulher aqui também, né, com a questão da auréola, né? E claro, e é uma coisa assim que eu tava conversando com outra pessoa, que isso aqui é muito visível, porque a mulher, ela sai do banho, ela se olha, isso aqui é todo dia. Né? É todo dia tu se olha. Então isso é uma coisa que é legal. Por exemplo, eu tô com ele colado aqui. Eu não sei se eu consigo mostrar que tá no microfone, né? Aqui, ó. Ela tá colada, ó. Deixa eu botar a mão. Aqui. Ó, ela tá colada. Claro que não é uma coisa que tu vai ficar puxando o tempo inteiro, né? Porque ela tá colada. E é com cola de peruca, né? Pelo amor de Deus, se tá colada, mas também não vamos, né? Tá colada. Mas aqui, ó. Tá? Ela é macia. Ai, derrubei minha colinha. Ela é colada com cola de peruca. Tá? Então, assim, é a mesma coisa. Tipo assim, ó. Fã disso aí tá, tudo, porque isso aí... E assim, né? Se tu tá com peruca, tu não vai tirar a blusa de qualquer jeito. Tu tira com cuidado. Tu tá com a prótese, tu vai tirar a blusa com cuidado, né? Então, assim, tipo, se tu passar o dedo aqui, tu consegue tirar ela. Mas se tu colar, ela vai colar de novo. Eu fiquei com ela 7 dias colada pra testar, né? E aí... E toma banho? Toma banho, só não vai esfregar, mas tu toma banho, tu pode lavar. É assim, ó, a primeira vez tu vai ficar 7 dias com ela colada. Aí tu vai tirar e vai higienizar. Se tu se adaptou, tu vai ficar depois 20 dias com ela colada. Perfeito. Aí depois tu tira, higieniza. Se descolou depois de 15 dias, tu higieniza e cola depois de 15 dias. Mas é o tempo que tu conseguir ficar com ela até 20 dias. Depois tem que tirar pra higienizar também. Os mastologistas, o que falam pra ti? Eu entreguei para um mastologista e ele me respondeu dizendo que vai indicar para as pacientes. Na verdade, assim, o que acontece? Isso aqui é como uma peruca, tá? E aí, e aí, realmente, a situação qual que é? Eu tô pós-mastologista, eu tô pós o tratamento, entendeu? Eu tô distribuindo, eu tô entregando pros médicos. Peruca mesmo, entendeu? Eu tô entregando pros médicos, eu tô até uma amiga minha de Manaus que pediu pra mim mandar pra ela. Então, assim, isso aqui vai ganhar, entendeu? Só que eu entendi que eu tô pós-tratamento, entendeu? Até eu tinha o sonho de conseguir fazer o molde pré-cirurgia. Só que como isso aqui tem que ser entregue com a pele cicatrizada, eu não posso correr o risco da mulher achar que pode colar antes, porque daí o problema vai ser maior. Até porque o foco é outro. É outro, entendeu? Então isso aqui é pra pós, entendeu? Então assim, ó, mulheres que há anos já fizeram a cirurgia e acharam que não teriam solução. Mulheres que há tempo passaram assim, tipo, eu não tenho mais o que fazer. Tem, porque agora a gente tá aqui, a gente já entendeu que tem um outro caminho, que tem o que fazer, tem cores pra gente mexer, tem o que fazer, sabe? Tem. E tu já pensou na quantidade de história que tu vai ter pra contar com isso? Guria, eu tô muito feliz, assim, eu tô pensando, principalmente quando eu pedi pra Deus nessa situação, tipo, quais são os meus dons? E eu pensei nisso, eu tenho o dom da comunicação. E eu fiquei muito, assim, talvez eu não encontrei, mas eu fui pro YouTube procurar conversa sobre pós-cirurgia. Eu encontrei muita coisa pré, durante e não encontrei depois. E a gente tem falado muito sobre o câncer de mama. Só que existem muitas mulheres também. Uma mulher me procurou, quando eu postei isso daqui, uma menina me procurou, que ela fez o explante de silicone e ela acabou perdendo a mama por necrose. Entendeu? Então a gente tem uma vastas situações de mulheres que a gente não imagina. Tem crianças que se acidentaram quando eram crianças e que agora são mulheres e não têm a mama. Entendeu? Então, assim, eu acredito que a gente vai alcançar histórias, mulheres, muito além do que a gente imagina.
sabe? Muito além do que se apresentou até agora. E eu tô bem, que legal, sabe? Eu tô bem emocionada, assim. Eu tô feliz, emocionada, grata. Tu é uma pessoa transparente, né? Na Sou. verdade, quem te conhece sabe que se tu tá bem, tu tá bem. Se tu não Sim. tá bem, tu não tá bem. É um problema. Né? Então eu acompanhei. Isso é ótimo, por isso que eu gosto de ti, Letícia. Porque eu acho que Quem gosta, gosta, quem não gosta. Então, assim, ó, e eu percebo, desde que nós começamos a falar sobre isso, né, eu e tu, eu achei uma empolgação, tu tá assim, aquela vontade, tipo assim, como dizem meus amigos aqui, botar a voz ao cubo, entendeu? Sim, tipo assim, sim. ó, botar, vamos, né? Guria, eu tô pensando em rodas de conversa, porque eu acho que tem uma coisa que assim, ó, que eu fiquei, tanto que quando eu falo assim, ó, eu sou nova nesse mundo, porque eu não sei termos, eu não sei como me dirigir. Tu vai ter que aprender. E até mesmo assim, a gente até já pede desculpas, porque a gente não sabe como falar com as pessoas que estão passando por certos processos. Mas aí, Letícia, que entra a questão da equipe multidisciplinar. Aí que entra a questão de que ninguém... Hoje mesmo eu conversei com uma médica sobre isso, que pediu um retorno de uma paciente, né? E a gente estava conversando sobre isso. Que ninguém é ninguém sozinho. Tipo assim, a gente precisa um do outro. A gente precisa, entendeu? A gente pode se ajudar, né? Por exemplo, tu não sabe muita coisa de, por exemplo, dessas reconstruções mamárias que tu faz, mas tu pode chegar com um mastologista conversar, entendeu? Vai falar com a fisioterapeuta, vai falar com a bioquímica, vai falar com, entendeu? Sim. Né? Com a farmacêutica, a nutróloga, enfim, tudo Sim. interfere. Sim. Então eu acho muito legal isso aí mesmo. Ninguém tem que saber tudo. Não, e eu acho que assim, ó, rodas de conversa, o como lidar, porque eu tava até conversando com uma amiga minha, que, por exemplo, a mulher que tá no tratamento, chegando o dia da cirurgia, ela tá feliz com o fim do tratamento da químio e começando a ficar preocupada com a cirurgia. Quem que fala com ela sobre isso? Né? Quem já passou por isso? Fala, porque o que acontece? O que eu encontrei na internet, no YouTube, nas rodas de conversa? Pessoas despachadas, como a gente. Mas aquela pessoa que não é despachada, aquela pessoa que não se abre, que não conversa, o que tá passando? E que não tem apoio psicológico, às vezes. Que não tá passando, o que tá passando ali dentro, entendeu? O que ela quer perguntar? O que ela quer saber? Ou como ela quer ser tratada? Como ela quer, né? Tipo, ou como é que mexe? Até então mexia com ela, né? Tipo, não existia isso daqui, né? Isso tava incomodando? Tava e não falava? Agora que existe, né? É muita coisa assim que pra mim tá fervendo na minha cabeça, sabe? Então, tipo, eu falo, meu Deus do céu. Isso aí, perfeito. Eu tô bem, bem feliz, assim, sabe? Eu tô emocionada, sabe? Eu tô emocionada. E é visível. E por isso que não tem como não divulgar um trabalho tão bonito e tão importante e tão diferente, né? Que não é uma coisa, eu acho que aqui na região não tem isso aí, né? Não, a princípio não tem, não vi falar, não vi, e acho legal ser de mulher para mulher, né? Porque tem tudo isso, né? Porque, na verdade, para te fazer, tu vai ter que expor a tua cicatriz. Entendeu? Tu vai ter que tirar, tu vai ter que se expor. Então tem tudo isso, né? Pra mim moldar, se tu ficou com uma, eu vou ter que moldar, né? Se tu não ficou com nenhuma, de qualquer forma, a gente vai ter que conversar qual o tamanho que tu prefere, como é que é. Quanto tempo demora pra fazer Guria, depende, porque assim, ó, quando eu fui fazer o curso, o meu silicone não se comportava, porque nós estamos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é diferente de qualquer lugar. Quando eu tava fazendo curso aqui com uma mulher de São Paulo. O silicone dela secava lá e o meu não secava aqui. Mas por que? Por causa do clima? Clima. Por causa das enchentes. Não secava. Não dava certo. Tá. Agora, no primeiro calor que fez, o silicone secou enquanto eu trabalhava ele. Não deu pra fazer. Aí quando eu liguei o climatizador, ele secou, porque daí ficou gelado e seco, ficou frio, mas ficou seco o ambiente. Então, assim, tipo, para cada um que eu vou fazer, o Rio Grande do Sul é um mistério, entendeu? Tipo, hoje eu fui fazer
eu tive que Tu vai ter que sentar. achar o ponto. Eu tive que sentar. Hoje era um dia completamente diferente de ontem. Eu tive que sentar, fazer um pouquinho. Bem como tu gosta, né, Letícia? Cheio de desafios, né? Cheio de Você achou? desafios. Aí tu perde um Você pouco de achou? produto aqui, daí tu tá, então é assim que vai ter que ser, então é assim que vai ter que ser. Legal. Então cada dia de chuva é de um jeito que ele se comporta, com calor é outro, eu quero ver como é que vai ser no verão. Então uma coisa que eu peço assim, ó, da consulta que eu faço 15 dias pelo menos, porque eu não sei como vai se comportar os próximos. Tu sabe que no Rio Grande do Sul faz 0 grau num dia, no outro dia tá fazendo 42, né? Então, assim, eu preciso de 15 dias. O Rio Grande do Sul é para fora. Entendeu? Então, às vezes, por exemplo, vai chegar uma cor, a pessoa chegou com uma cor de areola, eu vou olhar para os meus pigmentos e falar assim, bom, esses pigmentos não é da cor dela. Vou ter que esperar mais um pouquinho, que eu vou ter que mandar trazer, vou ter que pesquisar. Entendi. Vou ter que encontrar. Trabalho todo individualizado. É individualizado, é artesanal, ele exige, assim, às vezes, pra mim fazer essa cor aqui, eu tive que sentar, olhar, e falar, e agora, sabe? Mas eu acho que tem tudo a ver contigo isso. Eu acho, assim, sabe, eu olho e falo assim. Eu tô te dizendo também porque eu, assim, Letícia, de verdade, por te conhecer assim, eu tenho certeza que isso aí vai dar muito certo e que tu vai ajudar muitas mulheres e é um propósito muito lindo que tu achou, parabéns. Ai, obrigada, eu tô radiante. Que dê muito certo, que muitas pessoas possam ir bem com, né, melhorar as suas vidas com essa novidade aí que tu tá trazendo pra nós. E eu queria te dizer, Letícia, assim, o que mensagem final, assim, que tu gostaria de passar para as mulheres, para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão aí nos assistindo? Para as mulheres, que sejam o que vocês querem ser. Donas de casa, se vocês querem, e sejam felizes. Mães, e sejam felizes. Empreendedoras, e sejam felizes. O que for no coração de vocês e que vocês entenderem que faz bem para vocês, sejam. Porque é isso que vai trazer paz. E não deixem que ninguém diga que vocês não podem. E que não tem tempo pra isso, tá? Eu tava com 41 anos e quando eu pedi... E falem com Deus, isso é mais importante. Falem com Deus. Deus responde, tá? Eu não sou aquela pessoa que sento, dobro o meu joelho e tenho uma conversa séria com ele. Eu converso com ele do jeito que é assim, entendeu? Mas ele responde. Então, assim, ó, o que tocar o coração de vocês e que faz vocês felizes, sejam. Mas conversem com Deus sobre... Porque ele vai responder se é o caminho ou não, tá? E tenham pessoas boas do lado de vocês. Não fiquem com pessoas que não sejam boas. Perfeito. Porque se tiver gente boa do lado, vai dar certo. É isso aí, meu. Sucesso pra ti também, né, amiga? Adorei! Obrigada, Letícia. Eu que agradeço. Um super beijo pra todo mundo. Adorei.